Queridos amigos, muito boa noite para todos. É um prazer estarmos aqui mais uma vez, né? Hoje já com cara de Teresópolis, né? O pessoal todo de casaco, assim, agora a gente se sente mais em casa ali com cara de Teresópolis mesmo. Amigos, como sempre, né? Nós vamos ler uma página, trouxemos aqui, né, o Caminho, Verdade e Vida. Vamos abrir o acaso, ler uma página do Espírito de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Depois fazemos a nossa prece inicial para nos preparar para ouvir o Marco Juer, né, nosso colega, amigo de não só de Aristide Silva, não só de Diolindo Amorim, que ele tem falado muito aqui, nos ajudado bastante, mas nosso amigo de Movimento Espírita também, 13º Conselho Espírita de Unificação. Enfim, um grande amigo que vem aí nos falar mais uma vez aí para nossa alegria. Vamos ler então Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel. Vamos então abrir ao acaso. Um só Senhor. É a página de número 142, Um só Senhor. Nenhum servo pode servir a dois senhores. Jesus, em Lucas capítulo 16, versículo 13. Se os cristãos de todos os tempos encontraram dolorosas situações de perplexidade nas estradas do mundo, é que depois dos apóstolos e dos mártires, a maioria tem cooperado na divulgação de falsos sentimentos com respeito ao Senhor a que devem servir. Como o reino do Cristo ainda não é da terra, não se pode satisfazer a Jesus e ao mundo a um só tempo. O vício e o dever não se aliam na marcha diária. Que dizer de um homem que pretenda dirigir 2 centros de atividade antagônica em simultâneo esforço? Cristo é a linha central de nossas cogitações. Ele é o Senhor único depois de Deus, para os filhos da terra, com direitos inalienáveis, porquanto é a nossa luz do primeiro dia evolutivo e adquiriu-nos para a redenção com os sacrifícios de seu amor. Somos servos dele. Precisamos atender-lhe aos interesses sublimes com humildade. E para isso é necessário não fugir do mundo nem das responsabilidades que nos cercam, mas sim transformar a parte de serviço confiada ao nosso esforço nos círculos de luta em célula de trabalho do Cristo. A tarefa primordial do discípulo é, portanto, compreender o caráter transitório da existência carnal, consagrar-se ao Mestre como centro da vida e oferecer aos semelhantes os seus divinos benefícios. Que lindo. Vamos então, amigos. Vamos elevar os nossos pensamentos. Vamos pensar em Jesus mais uma vez, esse Mestre de que nos fala a página, Senhor de nossas vidas. Querido amigo, aqui entregamos de coração o nosso ser, a nossa vontade de ajudar, de ombrear contigo, apesar das imperfeições de bilhões de anos que ainda nos separam. Entretanto, Mestre, trouxemos a boa vontade, o amor, o desejo de estar contigo. Por isso te rogamos, aceitai-nos na tua seara de labor, para podermos assim, quem sabe, falar o teu nome para aqueles que ainda não te viram. Quem sabe falar os teus ensinamentos para reflexões daqueles que ouviram falar, mas não te conhecem. Por isso, para nós, que já te conhecemos a letra, nós te rogamos, ampara-nos para transformarmos as letras em emoções que adormem nossos corações. Fica conosco, Jesus, na noite de hoje, ampara o nosso querido amigo Marco Juer, que ele possa ser o teu intérprete, a fim de podermos, mais uma vez, termos os ouvidos de ouvir. Fica conosco agora sempre, que assim seja. Amigo, é contigo.
aquecer o nosso coração, em especial, né? Eu ainda estou pouco tempo aqui em Teresópolis, mas já estou me adaptando ao frio, né? Mas é sempre bom estar ao lado de pessoas queridas, amigas, né? Uma casa que a gente aprendeu a amar. E com a ajuda de vocês, com a vibração mental de cada um, vocês vão me ajudar a receber as instruções necessárias para a gente dar início a esse estudo do capítulo 8 lá do Evangelho. Não sei se vocês aqui estão direitinho, também não. Então a gente tirou do capítulo 8 lá do Evangelho simplicidade e pureza do coração. Parece fácil, né? A receitinha de bolo até existe, nós vamos ver aqui. Mas para colocar em prática, às vezes, é difícil. É difícil porque a gente ainda vive num planeta ainda em que vários espíritos imperfeitos, como diz Emmanuel, né? Crianças espirituais ainda habitam aqui e ainda pensam muito de forma individual, egocêntrica, né? Não respeitando o companheiro, o próximo. E é sobre tudo isso que nós vamos falar um pouquinho. Kardec também se preocupou com isso em 1864, quando esse livro veio a tela. Então ele já se preocupava com essa passagem do Evangelho que está em Lucas, né? Em Mateus, capítulo 5, versículo 8. Lucas é uma outra passagem que a gente vai trazer depois. E lá, logo no início, ele coloca assim. Uma passagem que depois é comentada por Marcos. Bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. E Marcos, de uma maneira até didática, explica isso através de uma passagem de Jesus junto às crianças. As crianças. É aquela passagem que Jesus permite que as crianças se aproximem dele. Os discípulos queriam, né, de uma certa maneira, evitar, até para proteger o mestre, para não criar muito tumulto e tal, mas Jesus deixou as criancinhas se aproximar. E é nesse episódio aí. Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que eles as tocassem. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas o que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai que venham as minhas criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as impondo-lhe as mãos. Tudo que aconteceu na vida do Mestre, né? As falas do Mestre Jesus, os seus exemplos, nas ações que ele realizava, tudo tinha uma simbologia. Então aqui ele está dizendo que o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Então isso também é interpretado, né, através da pureza do coração, do espírito que tem aquela verdadeira pureza do coração de uma criança inocente, né, que não tem nenhum desejo de mal para o próximo, de desejar o mal para o próximo. Porque quando nós falamos aqui de Emmanuel, que nós somos crianças espirituais, a gente lembra nesse momento de transição planetária, que já está acontecendo já há alguns anos, já está acontecendo esse processo, e cada dia fica mais solidificado essa proposta. A gente está vendo aí, pelo que está acontecendo, os contrastes, né, inclusive ambientais, né, a gente está vendo tudo isso aí, a certeza de que quando nós adentrarmos, se tivermos essa oportunidade, né, de permanecer no planeta Terra, num planeta de regeneração, ficou bem claro que o mal não vai acabar. O mal vai continuar, só que num nível bem menor do que existe hoje. E quando a gente fala do mal vai continuar, é aquele mal que a gente percebe
por uma palavra mal colocada, de um verbo, né, mal colocado, de uma atitude infeliz, de um pensamento errôneo. Então a gente usa ainda essa ferramenta do mal nesse sentido, não pelo prazer de fazer o mal. Eu acredito sinceramente que todos nós que estamos aqui já passamos por esse estágio em encarnações anteriores, ou até recentes. Ninguém que está aqui, eu acredito isso, mas senão eu não estaria aqui também com vocês. Nós não desejamos mais o mal como fazíamos anteriormente, planejando matematicamente, arquitetando um plano para eliminar o nosso inimigo. Isso nós não temos mais condições de realizar. Progredimos um pouquinho. Hoje, inclusive, a nossa consciência vibra de maneira até condenatória quando nós usamos, né, a palavra, né, depreciando alguém, insultando alguém de uma maneira infeliz, brutalizada ainda pela nossa ignorância. E hoje, muitas vezes, quando nós voltamos para o nosso lar, a dificuldade até de dormir, porque a gente fica pensando, puxa vida, eu magoei o meu irmão, eu não pedi perdão, e aquela dificuldade de pedir o perdão também é grande ainda, mas pelo menos você pensa hoje na infelicidade que você praticou, porque ontem você não estava nem aí, né? Como diz a garotada, né? Chutava o balde e ia em frente. Ontem você nem se preocupava com isso, como estava o seu companheiro, como você o deixou. Hoje a gente ainda fica refletindo, puxa vida, eu fiz isso de errado, eu podia fazer diferente, amanhã vou tentar fazer diferente, amanhã vou estar melhor, vou melhorar essa parte. Isso já é um exercício, porque milagres não existem. Ninguém vai sair dessa encarnação ou na próxima já santificado. É um exercício através das péssimas opções do livre-arbítrio que nós tomamos em vidas passadas, recentes ou remotas. Então vem as experiências, as oportunidades de você repetir aquela liçãozinha para passar de ano na escola. Então a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Foi isso que o Mestre Jesus tentou nos passar, de uma maneira simbólica, chamando as crianças. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como a da humildade. Então, na simplicidade da pureza da criança, da inocência, de conviver com todos os companheirinhos, independente da sua raça, do seu credo, da sua cor. Por que ela vai crescendo e vai mudando seus paradigmas quando era pequenininha? O que aconteceu com aquele espírito? Houve influência externa da família, dos pais, da sociedade, da escola? Alguma coisa, porque ela era simples e ignorante, como nós éramos também, né? Como fomos criados. E conforme a gente vai crescendo, andando, evoluindo, a gente vai optando por alguns caminhos. Alguns, como nós, né, optamos por sérios caminhos do erro. Por isso que nós estamos ainda no planeta ainda bem primitivo, espíritos ainda bem brutalizados pela ignorância. E aquela criancinha, conforme ela vai crescendo, vai mudando a sua forma de ser, de pensar, de agir. O que tem por trás disso? A psicologia trabalha com isso de uma maneira incessante, tentando trazer isso para nós. Mas quando nós, espíritas, estudamos a reencarnação, algumas coisas ficam muito claras. E também no ciclo de cada 7 anos, né, para aquela criança. Nós sabemos que a partir dos 7 anos que aquela reencarnação está se solidificando. E aos 14 ela já vai tomar o seu rumo para esta vida nesse planejamento reencarnatório. Daí a importância do pai, da família, porque educar dá trabalho. Educar dá trabalho. Daí a importância daquele que está ao lado da criança, desde o seu nascimento,
de dar a ela toda a oportunidade dela receber novas instruções, novos conhecimentos, tanto no campo moral, no campo ético, nos valores da sociedade, para poder ser um novo homem, uma nova mulher perante a sociedade. Esse é o grande desafio da educação de hoje, dos pais de hoje. Então, continuando aqui, ó, daí o não dizer Jesus, isso é importante, né? De modo absoluto, que o reino dos céus é para elas, para as crianças. Não foi isso que ele falou. O reino do céu não é para as crianças, mas para aqueles que se assemelhem a ela, no seu sentido de pureza, de simplicidade e de humildade. Isso é importante a gente refrisar. Eu até vou tentar colocar isso de uma maneira diferente. O Espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência. E assim Jesus está com a verdade, quando, sem embargo da anterioridade da alma, das vidas passadas, toma a criança por símbolo da pureza e da simplicidade. Então isso ficou bem claro para que a gente possa prosseguir, né? E aí, eu falei, puxa vida, eu li isso em alguma coisa com Joana, mas não foi nesse livro. O livro que eu pensei, eu não achei. De repente eu emprestei para alguém lá da família, mas achei esse aqui, Atitudes Renovadas, quando Joana vai nos traduzir tudo isso que Mateus e Marcos nos trouxe pela passagem, pela convivência com Jesus. Esse livro está no capítulo 23 e o título é exatamente esse: Viver com Simplicidade, trazendo para hoje. Eu não falei que era um tratado psicológico, nada melhor que Joana, né? Então, a Joana traz para os dias de hoje como nós devemos entender essa passagem de Jesus. E esse é o livro, esse capítulo tem mais de 7, 8 páginas, não vai dar para falar todo. Eu tirei alguns trechos, poucos parágrafos, para a gente comentar aqui. E ela começa assim: uma existência trabalhada na simplicidade culmina em plenitude de sentimentos e objetivos espirituais. Basta uma, com simplicidade, pureza no coração. E aí, quando a gente fala na doutrina, na nossa doutrina, buscando um ícone que simboliza tudo isso, ninguém pode esquecer dessa figura do nosso querido Chico. E ele exemplificou essa simplicidade não só no trabalho da mediunidade, mas no seu dia a dia, como profissional também, como datilógrafo do Ministério da Agricultura. E foi assim que ele se aposentou. E viveu com um pouquinho mais do que hoje daria um pouco mais de um salário mínimo. Foi esse o salário que ele viveu de forma simples, honesta e feliz. Ele era um homem feliz. Gente, muitos de nós já somos felizes, mas a busca do ser, aliado ao marketing capitalista que está por aí, né? Insinuando para você comprar. Se você não comprar, não vai ser feliz. Você tem que ter. O teu padrão de felicidade está linkado à posse dos bens materiais. E o que é que a gente fala para a garotada da evangelização? Sempre que a gente bate nessa tecla, né? Que aquele que busca a felicidade na conquista de coisas materiais nunca será feliz, porque vai querer sempre algo mais. Aquilo não vai satisfazê-lo. Ele sempre vai querer algo mais e mais, e nós já somos felizes. Esse homem aí vivenciou na vida profissional, na vida dedicada à doutrina espírita, na divulgação, no acolhimento fraterno daqueles pais que iam lá em busca de consolação, através do seu exemplo, na simplicidade e na plenitude dos seus sentimentos. Foi ofendido,
levou cusparada na cara, tapa na cara, e nunca revidou, nunca falou mal de ninguém. E olha que não faltava pessoas que iam lá em Uberaba para fazer fofoca, principalmente o seu grande amigo, e ele desencarnou sendo amigo dele, do nosso querido Valdo Vieira, que escolheu um outro caminho. A turma vinha lá de São Paulo para Uberaba para fazer fofoca do Valdo. Chico, você não sabe o que o Valdo está te falando, o que ele colocou na internet. Aí o Chico respondia só assim: ah, o meu irmãozinho Valdo, como é que ele está, que saudade dele. Ele nunca falou mal do Valdo Vieira. Se ele tomou esse caminho, ele teve a sua opção, o seu livre-arbítrio. Esse é o exemplo que nós temos que seguir. Esse é o nosso maior ícone que tivemos recentemente entre nós, e tanta falta nos faz. E ela continua, Joana: criado simples e ignorante, o espírito desenvolve as potencialidades divinas nele adormecidas, etapa a etapa, alcançando os nobres patamares da autorrealização, modificando a estrutura que se transforma em energia sublime, sem as marcas perturbadoras defluentes do processo evolutivo. Então é isso mesmo, as nossas potencialidades, Jesus que falou: vós sois Deus, e temos Ele dentro de nós, e essa potencialidade a cada encarnação vai aflorando, modificando o nosso modo de pensar, né? Reestruturando essas energias que nós trazemos dentro de nós. Tudo é devagar na natureza, pessoal, tudo é lento, é gradual, mas a gente percebe que as coisas estão acontecendo, né? Então essa potencialidade divina está apenas adormecida, e a cada encarnação a gente vai trabalhando, e aos pouquinhos ela vai se modificando de forma efetiva, né? E como eu falei da felicidade, né, linkada às coisas da matéria, aos bens materiais, né? É difícil você, e ela afirma isso, Joana, conseguir se manter a simplicidade de coração, o que equivale a significar dos sentimentos, é conquista valiosa que impulsiona a liberdade e a paz. O apego às complexidades da vida material, mas isso é uma armadilha que nós mesmos escolhemos para cair. Ninguém pode reclamar disso senão nós mesmos. Nós é que escolhemos esse tipo de armadilha, o apego, né, às coisas materiais. Então, o apego às complexidades da vida material encarcera o ser nas masmorras das coisas inúteis a que atribui significados que realmente não possui. E ele só vai entender isso de forma amarga e às vezes dolorosa ao retornar para a pátria espiritual. E vai ver quanto tempo perdeu, quantas pessoas ele fez chorar, quantas dores ele distribuiu em nome do ter, de querer para si algo que não soube dividir com o outro, né? Isso acorrenta, aprisiona, como está lá. E se existe inferno, coisa que a gente sabe que não existe, do jeito que tentam passar para a gente, né, pelas outras religiões, se existe um inferno, é a nossa consciência cobrando o tempo perdido em que nos dedicamos a essas coisas para uma pseudo-felicidade. Eu não estou dizendo aqui, pessoal, que nós não devemos trabalhar para levar uma certa tranquilidade para o nosso lar, um conforto para o nosso lar, para os nossos filhos, maridos, esposos, mas tudo que é em excesso é prejudicial. Aí chega um ponto que você já está saindo da curva, né? É o excesso. E quando você faz algo em excesso, você já não está sozinho. Tem uma pleiade de espíritos inferiores que se apetecem, né, daquilo que você quer, deseja, e eles até incentivam. Tudo, pessoal, tudo que é feito em excesso, você não está sozinho.
E quando desencarna, terá a companhia desses irmãozinhos. Aí que está o grande sofrimento. E saber que você poderia doar 2 horas, 1 hora da tua semana para um trabalho fraterno, um trabalho da caridade, mas preferiu ficar nessas 2, 1, 3 horas que seja, para potencializar o teu capital, criar modalidades dele aumentar, de proliferar, sem ter aquela mínima noção de ajuda ao próximo. E cada um sabe o que pode fazer. Cada um sabe, não é um A, B ou C que vai dizer quanto você tem que dar. O teu dízimo, né? Vocês sabem da origem do dízimo? O dízimo surgiu na época de Moisés, para ajudar aquele povo mais pobre daquela época, que não tinha condições de uma boa habitação, de alimentar-se, de se vestir. Então Moisés instituiu o dízimo para que o povo ajudasse através das suas hortaliças, doando uma parte da sua receita, né, da agricultura, do seu gado, o leite, para aquelas pessoas que estavam às vezes em trânsito, passando por aquela região, para dar condições delas sobreviverem. Depois o homem corrompeu essa teoria, né? Mas nós podemos ajudar naquilo que cada um acha que é conveniente. Isso aí é pessoal. Não temos que colocar regras financeiras nisso aí. Isso é uma coisa muito íntima, muito subjetiva também. E a simplicidade abre as portas das amizades legítimas, por propiciar lealdade e alegria de convivência fraternal. Eu trabalho numa faculdade onde os meus alunos são quase todos de classe alta, né? Até pela mensalidade que é cobrada lá. E as férias desses alunos não são no Brasil. Muitos já têm casas em Miami, Flórida, mas um em especial, muito rico, família muito rica. E o pai, desde que a criança, os filhos que cresceram, tinha receio de deixar a criança brincar com outros colegas, até mesmo do condomínio, de ir ao shopping ali perto, eles moravam na Barra. Vivia numa bolha. As férias eram em Dubai, para poder fugir de qualquer ameaça de sequestro. Dubai, eles iam para Dubai, ficavam lá. E a gente percebe, né, na fisionomia daquele aluno, ele tinha tudo que o dinheiro poderia comprar, mas ele não era feliz. Ele não sabia, e ele falou isso para mim. Eu não sei se aquele meu amigo que está comigo, ou aquela minha namorada, que ele teve 2 namoradas, né, antes de sair da faculdade, eu não sei se ela me ama ou se está por causa do dinheiro. E essa dúvida vai o perseguir eternamente. Vai perseguir. Vivia numa bolha, com seguranças do lado, carro todo adesivado, né, com aquelas películas. Que felicidade dele nascer rico, né? Por isso, quando a gente estuda Kardec, né, a prova da riqueza, muitos não entendem, né? A maior dificuldade que eu tive na Vila Sapê, que era uma comunidade muito carente, que a casa de Eurípides Barçanufo administrava, lá no Rio, quando eu frequentava a casa de Eurípides, na Taquara, a gente ia lá para Curicica, um pouquinho depois do Projac, era ali a área da Vila Sapê, um pouquinho antes da Projac, melhor dizendo, era a área da Vila Sapê. A maior dificuldade nossa com a garotada da pré-mocidade, quando a gente entrava nesse questionamento da prova da riqueza e da pobreza, era saber falar com eles com carinho isso aí. Porque se você falasse para aquelas pessoas que na época moravam em palafitas, esgoto a céu aberto, dizendo que a riqueza era uma prova, eles não riam na tua cara, porque eles tinham respeito por você, eles gostavam, te amavam, sim. Mas saía aquele sorrisinho sarcástico, sabe, no canto da boca, aquele sorrisinho sarcástico, como se dissesse: quer trocar comigo? Aquele sorrisinho do lado aqui, assim.
Então a gente tinha que ter muito cuidado, até com os pais também, a evangelização dos pais, para tratar isso aí. E a gente recorria aonde? Na reencarnação, das provas reencarnatórias, o que fizemos no passado, o que poderemos realizar no futuro. Então a gente tinha que ter muito cuidado, muita didática, uma metodologia muito forte para trabalhar essas coisas aí. Então, esse exemplo do meu aluno vai me marcar para sempre. Não era feliz, e se ele pudesse ter bem menos do poder aquisitivo do que tinha, eu acho que ele trocaria. Porque ele conhece tudo, todo mundo ele conhece. Tem tudo, repito, que o dinheiro pode comprar, mas a felicidade não adentrou ainda no seu coração. E aí a gente olhava a garotada da Vila Sapê brincando de forma feliz e alegre com seus companheirinhos, coisa que ele nunca pôde fazer quando criança. Então são coisas que somente a simplicidade de viver, de ser, que nos proporciona. Abre as portas das amizades legítimas, coisa que ele nunca vai saber se é legítimo ou não, porque a dúvida vai imperar por causa do seu status quo. É uma prova, acreditem, é uma prova, e duríssima, duríssima. Todos os indivíduos que descobriram os objetivos relevantes da existência humana compreenderam que somente através da simplicidade conseguiram atingir as metas a que se propuseram. Então eu trouxe aqui alguns exemplos que vocês vão ver comigo aqui e vão atestar se eu estou errado ou não. Eu trouxe algumas personalidades da nossa doutrina, de outras religiões, de outras seitas, para você ver se eles foram felizes ou não. Vamos começar com esse aqui, que todos conhecem, nosso querido Bezerra de Menezes. Tal qual o Chico, morreu sem deixar nada, morreu pobre, e tinha tudo para ser um homem rico, se ele quisesse dar continuidade à sua carreira militar como oficial médico do Corpo do Exército. Largou para ser político, vereador no Rio de Janeiro, para tentar ajudar os desvalidos, que era o termo que se usava na época. E como vereador ele chegou a ser, na época, o presidente da vereança, que dava o status de prefeito do Rio de Janeiro. Tinha tudo para ser um homem rico também, né? Como médico, teria também condições de ser um homem rico, porque era inteligente, conhecia do seu ofício, estudava muito, nunca parou de estudar, poderia ter uma ótima clientela. Vocês sabem que o apelido que deram a ele, médico dos pobres, foram seus colegas de faculdade, e ainda ridicularizava ele. Ele não ganha dinheiro aí, ele não quer, só fica cuidando de pobre. É o médico dos pobres. Foram os colegas de faculdade que deram esse apelido a ele. Como também eu não gosto nem de falar isso, mas como a gente falou do Chico, o Chico também foi questionado. Mais de 400 livros só da FEB, né? Fora os outros, né? Chico, você era para ser rico, Chico, só com seus livros publicados em todo o planeta aí. Você era para ser um homem rico, porque os outros estão ficando, os outros escritores médios, né? Por isso que o Chico tem que ser o nosso exemplo. E ele recebia com a mão direita e dava com a mão esquerda, ou vice-versa. Não ficava com nada que lhe era presenteado. E ele dizia a respeito do livro espírita: não fui eu o autor dessa obra, eu fui apenas o intermediário do recado, e o recado foi bem dado, ele dizia. Mas muitos enriqueceram. Não vou dar nomes aqui, vocês já sabem.
E o que é que o Chico falava sobre isso? Ele também não falava mal de ninguém. Só que, em determinado momento, ele disse assim: eu só não queria estar na pele deles quando eu retornasse ao plano espiritual. Ele falava isso dos políticos corruptos, dos médiuns que venderam a mediunidade para ficar rico com a literatura espírita. Eu só não queria estar na pele deles. Então ele sabe o que está falando. Esse é o nosso exemplo de simplicidade, de humildade, de roteiro a seguir. De roteiro a seguir. Morreu pobre. Aquele pessoal do Meia, de 1900, na época da FEB lá, que deu nome à rua, né, Dias da Cruz, Lins de Vasconcelos, que virou um bairro, esse pessoal era da FEB. Era da FEB. Literalmente, eles passaram uma sacolinha para sustentar a família desse homem e da esposa. E todo mês arrumavam um motivo de festa, saraus, eventos, para que durante quase um ano e meio, continuasse a prover a família de Bezerra, que não deixou nada materialmente falando. Não deixou nada. E repito, tinha tudo para ser rico. Um homem milionário. Outro exemplo aqui. Conhecem ela? Também, a nossa querida irmã desencarna sem deixar nada, apenas exemplos de como trabalhar no bem, na caridade, independente da religião do outro. Ela amava, como o Chico abraçava todos. E no seu enterro, tal qual do Chico, pessoas de vários segmentos religiosos estavam lá, velando o corpo da irmã Dulce. Madre Teresa também. Eu perdi a conta de quantos educandários, leprosários ela fundou, sem recurso do governo, sem nada, colocando a mão na massa, abrindo o campo de trabalho. Esses espíritos, com certeza, eu não tenho dúvida alguma, desencarnam sendo recebidos diretamente por Jesus, abraçados por Jesus. Por que não Kardec? A dificuldade que ele passou, que vocês viram no filme recente, né? E até, graças a Deus, esse filme nos mostra o papel de Amélie Gabrielle Boudet, né? Que muitas vezes é esquecido até no meio espírita. O filme resgatou o papel da Doce Gabi, como ele chamava, né? Trabalhando ao lado dele, entendendo a dificuldade dele, como a esposa de Bezerra também entendia, porque ela não foi pega de surpresa, não. Ela sabia o que passava na cabeça de Bezerra e qual era o seu compromisso com os desvalidos. E Gabi também sabia das dificuldades que iria percorrer ao lado do mestre Lyonês, né? Gandhi, que também não deixou nada, só o exemplo da paciência, né? E de você lutar pelo seu ideal sem uso de armas, sem agressividade. Deixa esse exemplo até hoje entre nós. E também eu tenho que repetir o Chico, né? O Chico não pode ficar de fora nesse exemplo todo. E, por último, o anônimo está aí trabalhando em algum lugar do nosso planeta, do nosso Brasil. O anônimo que está trabalhando de forma silenciosa para ajudar ao próximo, ajudar aqueles companheiros lá do sul. Esse meu sobrenome não é à toa, Iuver, é assim que se fala lá na Serra Gaúcha. Meus primos perderam tudo, pessoal. Lá de São Sebastião do Caí, Bom Princípio, Feliz, do outro lado de Gramado. Muitos aqui já foram a Gramado. Se você for para o outro lado de Gramado, que passa a rodovia que vem de Caxias do Sul, né? Descendo lá para Novo Hamburgo, do outro lado de Gramado é Feliz, é São Sebastião do Caí. Eles vivem da lavoura, perderam tudo que se possa imaginar,
menos a dignidade, né? Eles são fortes. A gente queria até estar lá para ajudar, mas só ia atrapalhar, porque eu vou fazer o que lá? Os outros primos de Porto Alegre só ficaram ilhados, né? Porque a água subiu, ainda está baixando devagar, com aquela lama amarela, aquele lodo fétido que vai trazer durante 3, 4 meses pela frente doenças. Tudo que você possa imaginar está ali naquela água estagnada, aquele lodo que está secando. Um fedor terrível. Ainda estão ilhados lá nos seus apartamentos, numa parte mais alta de Porto Alegre. Então, esses anônimos que ajudaram, que botaram o pé na lama, apesar da advertência da saúde municipal, né, da guarda municipal lá, eles não falam guarda municipal, né, não falam polícia militar, eles falam, é uma outra expressão, brigadiana, a brigada militar, né, é a polícia militar daqui. Os caras falando, você não pode botar o pé aí, rapaz, bota uma galocha aí, um negócio que queria ajudar. E planeta mesmo de provas e expiações, né? Apesar de toda a tragédia, não tinha aqueles que pegavam o barquinho para parar do lado da janela cheia de água, para entrar dentro da casa do cidadão e roubar tudo que ainda tinha lá dentro. Ainda tinha essas criaturas que desviavam dinheiro, as doações. Eita, planeta ainda de crescimento moral, né? Muita coisa a gente ainda tem que enfrentar. Então a gente tem que dar valor a esses anônimos que até hoje estão lá, arregaçando as mangas e ajudando. Quando se sugere renúncia na existência terrena, logo se pensa em sacrifícios, Joana falando, e austeridades que atormentam. Aquele senhor que a gente destacou já por 2 vezes, vou destacar pela terceira, que ele falou algo semelhante a isso aí. Vocês lembram dessa passagem que o Chico fala isso? O Cristo não pediu muita coisa, não exigiu que as pessoas escalassem o Everest ou fizessem grandes sacrifícios. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. A receitinha de bolo que eu falei é essa aí. Amar ao próximo, principalmente o próximo mais próximo, aquele que está dentro da nossa casa, como filho, esposa, marido. O eixo familiar é o próximo mais próximo. E ali que está a nossa dificuldade, que pela bênção do esquecimento reencarnam dentro do núcleo familiar. Muitas vezes inimigos do passado, como diz Emmanuel. Muitas vezes. Que pela bênção do esquecimento nasce na nossa casa para serem abraçados como aquelas crianças inocentes, abençoadas, amadas, numa nova oportunidade reencarnatória. Então Joana fala quase a mesma coisa. Não precisa de sacrifícios, de austeridade, tal qual essa gravura aqui, ó. Cresce, diz ela, equivocadamente, que todos aqueles que optaram por uma vida simples tiveram que realizar grandes esforços e submeteram-se a tormentos interiores múltiplos. Equívoco. Não precisa nada disso. Bastava amar ao próximo, perdoar. Outra coisa que eu falo com a garotada lá da mocidade, o dia que a gente aprender a amar e perdoar, mas não de boca para fora, a gente nem vai precisar mais reencarnar nesse planeta. E quando eu falo em amar, é no sentido maior da expressão do verbo amar. Não como alguns traduzem, né, entendem o amor. Então, uma tradução péssima do inglês, né, making love, fazer amor, na expressão do sexo, né, usando o amor, making love, completamente errôneo. Mas é aquele amor ágape que Jesus nos ensinou, o amor incondicional. Não é paixão, hein? Paixão não é amor. Tem ciúme no meio, tem a busca do ter, a paixão tem a coisa minha, o meu. É o amor ágape, que estamos ainda aprendendo a amar. E como eu falei dos excessos,
ela lembra disso também. A gente falou dos excessos aqui de toda a ordem, não falamos? Então a proposta da renúncia, porém, se direciona ao abandono dos excessos de toda a natureza, de toda a ordem. E tudo quanto sendo secundário passa a ter um valor exorbitante. Às vezes uma besteira, mas se torna algo importante para você por causa da tua soberba, da tua vaidade, da tua cólera, porque eu quero ter aquilo. Porque somente possui o significado que lhe é atribuído e a posse egoísta que o retém no painel mental e emocional do seu possuidor. Por isso que quando muitos desencarnam, ligados nesse estágio já triste da posse do ter, da matéria, do poder, do ouro, do dinheiro, eles se vivem ainda presos àquilo. Quantas reuniões mediúnicas tivemos em que a figura lá, o espírito aparece perguntando: eu quero saber como é que está a minha fazenda, parece que a minha fazenda está abandonada, e o meu tesouro que eu deixei escondido, quem está com ele? Fui lá e não vi mais nada. E pior, ele nem entende que desencarnou, ele nem entende isso. Está tão preso à matéria que o foco dele só está no ter, de manter o ouro, as posses, o poder. Ele nem tem tempo de raciocinar que desencarnou. E aí que entra, né, o dialogador, aquela didática para falar com o espírito de uma maneira tranquila. Às vezes levam várias reuniões para que o dialogador tenha condições de dizer que ele agora não precisa mais se preocupar com isso, porque ele já não está mais no plano físico. Às vezes demora, porque se você falar isso na primeira reunião, ele dá um berro e morre de novo, né? Morri, aí morre de novo. Então tem que saber falar, né? Lidar ali. O negócio é muito complicado, porque os miasmas existem. Está linkado àquilo que ele deixou aqui na Terra. Isso é muito triste para aqueles espíritos que chegam nessa condição. No livro Os Mensageiros, porque o filme não conta tudo, né, pessoal? Eu acho que foi uma boa oportunidade de vocês lerem, muitos leram aqui, né? Releram Os Mensageiros. Não conta tudo, mas tem uma hora lá que a gente observa, André Luiz e aquele pessoal, chega numa enfermaria, tipo uma enfermaria lá no umbral, onde cadáveres deitados no leito, infinitos leitos, como se estivessem adormecidos, e num sono, num pesadelo que alguns estremeciam, outros gritavam, num pesadelo parece que não ia ter fim, em relação ao que eles viviam na Terra, em busca dos prazeres, de se articularem com os prazeres que o dinheiro, que a matéria poderia trazer, na certeza que a morte não existia, a vida futura não existia e que tudo acabaria com a morte. Então aqueles doentes que lá estavam, dormindo, porque eles estavam vibrando que nada iria ter depois da morte. Morreu, o corpo ficou lá e o espírito ficou preso àquela ideia de que iriam dormir infinitamente com os pesadelos que eles traziam da terra, das pessoas que eles magoaram, que feriram, que mataram. Dê uma olhadinha lá, está quase na metade, não me lembro o capítulo, quase na metade do livro Os Mensageiros. É o painel mental e emocional de cada um deles. Alguns iriam levar décadas para poder se reabilitar. E ele teve a oportunidade de ver um que despertou. Olhou para o lado, gritou, levantou e saiu correndo. Aí eles falaram: deixa que ele vai ser atendido lá na frente. Inevitavelmente, quando ocorre a desencarnação, já que a gente está falando da semelhança da criança, a semelhança do fenômeno do renascimento do corpo físico
é tal qual igual o desencarne. Então ela diz aqui, quando a gente chega sem nada, em total nudez, também se dá o despojar-se de tudo e do próprio corpo. Então, a desencarnação tem esse link, né, com o renascimento. Então, a criança chegando sem nada, nua, e quando a gente desencarna também não levando nada, só aquilo que nós plantamos em forma de trabalho do bem, do amor ao próximo. Amor ao próximo, receitinha de bolo, ainda é difícil para a gente realizar. Por isso que a gente está reencarnando, pessoal. Quantas encarnações já tiveram? Não temos como contabilizar isso. Quantas ainda terão? Para que a gente aprenda apenas essa máxima: amar ao próximo. Se tivesse uma outra, né? Era o decálogo. Mas se tivesse uma outra lei, qual seria? Amar ao próximo como assim mesmo. Então a gente ainda está aprendendo isso aí. E aí, finalizando, indo para o final, tem essa passagem aqui que a gente retorna com ela para fazer o fechamento. Bem-aventurados, disse Jesus, os puros e simples de coração. Então essa simplicidade é a etapa evolutiva que se deve alcançar treinando-se a renúncia e a abnegação. E aí entra o perdão, né? Aí entra o perdão. De você renunciar a uma coisa que você sempre desejou, é o teu sonho de consumo, mas eu vou renunciar a isso, porque se eu atingir esse estágio da minha vida, realizar esse meu sonho, eu poderei atrasar a evolução daqueles que estão ao meu lado, poderei dificultar a evolução dos meus filhos, da minha esposa, da minha família, do meu marido. Então você fica preso, né, a uma pseudo-liberdade, felicidade, mas é tudo subjetivo. Aquilo não ia te trazer a verdade, a verdadeira felicidade que você tanto desejava. Então você renuncia a coisas boas para você, é um estágio, né, de evolução. Outros não. Eles que se virem, eu cheguei aonde eu queria, eu atingi o meu objetivo. Meu planejamento era chegar aqui, os outros que venham atrás. Eu ralei para chegar aqui, por que é que eles não podem ralar? Há muito egocentrismo aí, né? Muita vaidade também, muito orgulho. E a felicidade na Terra independe do que se tem, mas se constitui de tudo aquilo que se cultiva interiormente em amor e em simplicidade. Essa foi a mensagem que Jesus nos deu há mais de 2000 anos atrás e que a gente ainda não entende, porque, como eu também costumo dizer aos companheiros da casa Aristide Silva, só mudou o cenário, né? Os homens ainda são os mesmos. Só mudou o cenário, a tecnologia está aí, né? Fazendo tudo isso para a gente, mas a moral ainda está com grande dificuldade de caminhar, de crescer, de evoluir. Crescemos sim, claro. Hoje somos muito melhores do que antes, mas ainda temos muito que caminhar, muito que crescer. E o recado foi dado, né? O recado de Jesus foi dado. Muita paz a todos. Obrigado aí pela oportunidade da gente refletir numa liçãozinha simples e objetiva, mas que ainda é difícil para muitos de nós. Muita paz a todos. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Marco, pela reflexão, né? Sempre nos traz aí, né? Sempre nos brinda. Estava pensando num exemplo, né? Você falou ali no Rio Grande do Sul, né? E tem um exemplo também muito interessante, né? Que é um empresário, uma pessoa rica, industrial, né? De Maringá, fabricante de colchões, pegou seus colchões, colocou dentro de um caminhão e foi para lá, para o Rio Grande do Sul, para ajudar. Então, observa, não é a riqueza, é o desapego. Desapego é o problema. Cuidado que
Às vezes a gente tem pobres apegados e ricos desapegados. Então, assim, eu guardei esse exemplo que você deu ali da importância, quando ele colocou aquelas pessoas anônimas, né, que estão fazendo coisas, né, eu me lembrei de colocar isso também para colaborar. Observa que tem pessoas, enquanto às vezes a gente está conversando aqui, tem pessoas que estão lá ajudando, levando o que tem para ajudar. Quando não tem nada, vai e leva. Como a gente aqui em 2011, né? Todos lembram aqui em 2011, as pessoas distribuindo cafezinho, que era uma coisa que me impressionou muito, distribuir cafezinho ali na reta, as pessoas que estavam reconhecendo os corpos, né? Isso me marcou muito, porque eu ficava vendo a pessoa e falava assim, mas por que você serviu um cafezinho? Porque eu ficava em casa, não tinha, eu angustiado ali, peguei, fiz um cafezinho, botei aqui numa garrafa térmica e fui lá para a rua, porque as pessoas estavam reconhecendo os corpos, né? Vocês lembram, estava ali na frente, né? Ainda no asfalto, né? E aí as pessoas desoladas, né? E alguém resolveu que não ia ficar em casa e que ia partir com o que tinha. Não tinha nada a fazer, não era médico, não era nada, foi lá, foi servir café, consolar as pessoas que estavam ali. Observa que coisa, como é que a gente vê os exemplos, né, Marcos? Você trouxe alguns aqui, como é que a gente vê assim nesses momentos de dificuldade, como é que realça a solidariedade, como é que a pessoa traz coisas de dentro, né? E ajuda no que pode. Se tem muito, ajuda muito. Se tem pouco, ajuda pouco. Mas ajuda, faz alguma coisa, né? Isso alivia, né? Toda nossa, como o Marcos falou, né? Todo o nosso passado, as coisas, nossa consciência de passado, né? E a gente vê. Eu tinha um amigo também que ele me impressionava muito, né? Eu conheci no trabalho, né? É um engenheiro. E ele me impressionava muito, que certamente ligado por reencarnação, mas quando chovia muito, ele ficava angustiado, achando que ia ter algum desabamento e que alguém ia ficar soterrado, e aí ele ficava aflito, não conseguia dormir, isso de madrugada, não conseguia dormir, pegava o carro e saía na rua procurando para ver se tinha algum desabamento, alguma coisa que ele pudesse ajudar. Uma coisa impressionante, tem uma chuva danada, você, ao invés de se abrigar na sua casa, pegava o carro e ia para a rua para ver se tinha alguém com necessidade que ele pudesse ajudar. Pessoa simples, pessoa como a gente, como todos nós aqui, né? Observa o que é a preocupação, né, dentro das pessoas, né? Que é isso que faz a diferença, é isso que o Chico quis dizer. Eu quero ver quando a gente voltar, né? O que a gente traz no coração, né? Nas mãos não vamos levar nada, como o Marcos bem falou, né? Mas no coração acho que é fundamental ali para a gente. Marcos, muito obrigado, Marcos, excelente reflexão. Amigos, vamos nós então, aproveitando o ensejo, Márcia aqui já me passou, sobre doar cobertura, doar amor, né? Agora sim, agora está um frio danado, né? Vamos continuar com a nossa campanha, portanto, né? E nós vamos fazer o encerramento da campanha no dia 29 de junho. Então, por favor, mais uma vez, todo ano, a nossa campanha de cobertores, né, para a gente poder doar para as pessoas carentes, né? Vocês sabem, muitas pessoas acabam não conseguindo nem guardar o cobertor de um ano para o outro. Então, todo ano a gente tem que fazer a campanha para poder ajudar os nossos trabalhos assistenciais, né? Então, por favor, vamos ajudar com os cobertores. Livraria Espírita, né, da Ceceda. Então estamos aqui com a Deise, né, nossa querida amiga Tânia Corrêa, né, está impossibilitada, e Deise então está aí, né, Deise, é aquela senhora ali de amarelinho aqui, e hoje amarelinho, ninguém pode dizer que não viu a Deise está ali de amarelinho, que aí é bom, né, que a pessoa já está, onde quem que eu procuro? A Deise ali, aquela de amarelinho. Boa estratégia de marketing ali, amigo. Quem desejar encomendar livros, né, que a gente já está repondo a nossa livraria, aqueles que desejarem, por favor, procurem a nossa querida amiga Deise ali. Também o bazar, né, estamos com o bazar ali da Pechincha, né, mais uma vez, né, e ele funciona nas quartas-feiras às 19 horas, quintas-feiras às 15 horas e no sábado às 18 horas, né, então está fazendo
bastante sucesso aí no nosso bazar aí. Acho que é isso, né, Márcia? Esquecendo alguma coisa, não? Tá, eu fico falando, ela fica conferindo ali, ela que me manda para saber se eu não esqueço nada, mas faz muito bem que eu esqueço mesmo. Então, falando em esquecer, a pergunta que não quer calar: alguém nos visita hoje pela primeira vez? Opa, como vai? Com seus nomes? Ah, não, seu nome. Oi? Denise. Ah, como vai, Denise? Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Espero que tenha gostado disso tudo. Querendo informações aí da casa também, estamos à sua disposição, tá, Denise? Quem mais? Já tinha alguém? Ah, como vai? Tudo bem? Como é seu nome também? De vir entrando, como é seu nome? João Carlos. Tudo bom, João? Oi? Tá rouco? Mas vai depois tomar um passe que vai sair daqui falando tudo. Pode ficar tranquilo. Aqui é a casa dos milagres. Você chega rouco, sai falando. Fica tranquilo, João. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Mais alguém? Não? Ah, como vai? Tudo bem? E seu nome? Agora me complicou. O João tá mais fácil. Erizan. Ah, não é difícil. Eridan. Ah, como vai? Eridan, tudo bem? Seja muito bem-vinda também, amiga. Um prazer recebê-la aí, tá? Vamos então passar para o encerramento, né? Vamos fazer a nossa prece de encerramento e, ao mesmo tempo, iniciar o trabalho de passe, né? Aqueles que desejarem tomar passe, por favor, aguardem que nós chamaremos, né? Leonardo, você pode nos fazer nossa prece, por favor? Hoje, está vendo, Carlinhos? Hoje é dia de aumentar o microfone. Tem dia que diminuir, tem dia que é de aumentar. Vê se consegue, Leonardo. Muito boa noite a todos. Vamos orar, por favor. Senhor Jesus, mais uma vez aqui estamos, reunidos em Teu nome, há mais de 2000 anos do registro de Tua passagem pelo plano material, estudando um pouco da Tua palavra, estudando um pouco dos Teus ensinamentos, que tanto contribuem para a nossa elevação moral e intelectual. Agradecemos de coração esses instantes onde aqui, irmanados em torno de Teu nome, podemos exercer esse amor fraterno que tanto nos une e tanto nos conclama a sermos mais solidários com o nosso próximo. Agradecemos de coração todas essas oportunidades em que podemos testificar a nossa fé, em que podemos ser solidários para com o nosso irmão e podemos ser verdadeiramente dignos do título de Teus seguidores. Podemos ser verdadeiramente dignos do título de cristãos, lembrando o apóstolo Paulo de Tarso em sua epístola aos Coríntios: mas de vós, ó amados seguidores do Cristo, esperamos coisas melhores. Obrigado por tudo e que assim seja.